Queridos, nós vemos que o povo de Deus, ele sempre se multiplica, apesar de vermos hoje, em nossos dias, alguma decadência no meio do povo do Senhor, o povo se dirigindo ou prestando culto a outros deuses, ou até mesmo a coisa para o seu próprio entretenimento, mas Deus sempre preparou e vai continuar preparando o seu povo para o adorar mais e sempre. Vemos na palavra que nós lemos que os descendentes de Jacó, ou seja, os hebreus, encontravam-se no Egito, e esse povo foram se multiplicando de tal maneira sobre aquela terra que encheu-se dele. E eles eram ou estavam ficando cada vez mais numerosos, a ponto de Faraó se preocupar, e mais fortes do que os egípcios. Quando eu leio e entendo essa palavra, quando eu entendo desta forma aquilo que leio, eu vejo também que Deus, ele tem preparado cada um de nós para sermos fortes, amém? Deus não nos deixa de preparar, Deus não deixa de derramar as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre o seu povo, porque sabemos bem que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós que tomamos a decisão de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas foi o Senhor Jesus Cristo que tomou a decisão de nos comprar para o Pai. Não é isso? Amém? Então, queridos, nós vemos que se agirmos da forma que a palavra de Deus tem nos ensinado, nós seremos, ou somos, deveríamos ser, um povo forte, um povo numeroso, um povo que o mal poderia estar ao nosso redor, mas ele não poderia nos atingir. Mas não é isso que temos visto. Temos visto o povo de Deus sendo atingido por problemas seríssimos. Temos visto milagres acontecer. Temos visto livramentos acontecerem. Como falei das duas irmãs hoje, à beira da morte. Mas Deus o livrou. Devido o quê? À intercessão, devido à fé que está no coração. Então, nós fomos chamados para sermos um povo forte. Um povo que o mal pode estar ao nosso derredor, mas ele não poderá nos atingir. Por quê? Porque nós temos o Deus dos deuses, nós temos o Senhor dos senhores, nós temos no nosso coração o Espírito Santo de Deus, que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. Então não há motivo de temermos. Mas como encontramos com pessoas evangélicas temerosas? Pessoas que o medo habita dentro do seu coração. Tudo a perturba. Eu quero com esta palavra falar para você que não temas, porque Deus é conosco. Mas voltando a essas mulheres, a essas parteiras que desobedeceram ao rei, o rei do Egito, ele temeu o crescimento, diz a palavra, que ele temeu o crescimento dos filhos de Israel. Isso também acontece quando nós nos revestimos da couraça da justiça, mesmo estando debaixo de pressões, ou em grandes aflições, os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos, se levantam para nos destruir. Você já parou para analisar isso? Os nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus, que é Satanás e sua hóstia maligna, sua legião, os inimigos do Senhor, são os nossos inimigos. Nossos inimigos são inimigos de Deus, inimigos de Deus são os nossos inimigos.
E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos mais a presença de Deus, eles se levantam para nos destruir. Pastor, mas aí eu vou temer, eu vou ficar preocupado, porque o diabo se levantou para me destruir. Não, ele pode se levantar, mas quando ele se levanta, é para cair, porque o nosso Deus é maior. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, e às vezes Deus faz isso, para nós vermos a milícia celestial que está nesse lugar, você vai falar, não há motivo para eu temer, porque eu estou cercado por um exército de Deus, eu estou cercado por um exército celestial, eu estou cercado por anjos, e não há motivo de temermos, porque eu estou guardado, eu estou alicerçado em Cristo Jesus. Esse poderoso exército do Senhor está ao nosso redor, guardando, livrando. O sangue de Cristo está sobre cada um de nós, a ponto de nenhuma seta inflamada do inimigo poder nos atingir. Mas às vezes tem pessoas que têm esse receio. Olha, o inimigo se levantou para me destruir, eu estou temendo, estou com medo, estou com grande temor no meu coração. Não, queridos, se andarmos diante de Deus e cumprirmos, diz a palavra nos ensina isso, e cumprirmos a sua vontade, nós crescemos em poder e seremos numerosos e fortes. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Amém? Põe a mão no teu coração e fala, a misericórdia de Deus está em mim. Eu não posso temer se eu sei que eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu não posso temer em ver que Deus livrou essas parteiras que desobedeceram o rei. Eu não posso temer diante dessa situação. Por pior que seja a circunstância, por pior que seja o momento, eu não posso temer. Por quê? Porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Gente, essas mulheres, essas parteiras, desobedeceram ao rei. E quem desobedecesse o rei, seria morto. Deram uma desculpa para Faraó, uma desculpa esfarrapada. Não, porque quando chegamos lá, as mulheres hebreias, elas são fortes. Olha, o rei, elas não são mulheres como as egípcias. Queridos, nós não somos pessoas como as do mundo. Vivemos nele, estamos nele, ou seja, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Portanto, não podemos fazer a mesma coisa que o mundo faz, porque se fizermos a mesma coisa que o mundo faz, nós vamos receber em troca a mesma coisa que eles vão receber. Essas mulheres receberam uma graça de Deus sobre a sua vida. No capítulo 1, que nós lemos do verso 9 e o 10, nos diz o seguinte: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Isso o rei falando. Eu vou repetir o 9. Ele disse ao seu povo, o rei falou para o seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, para aí. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. É a palavra de Deus, é Deus falando para o nosso coração, em nosso coração. É Deus falando para você, Deus falando para mim: olha, não tema. Deixa os nossos, ou seja, Deus falando, deixa os seus inimigos olhar para vocês e ver que vocês são mais fortes do que eles. Mas deixamos a coisa passar. Não apanhamos, não buscamos, não abraçamos aquilo que Deus tem nos dado. Abraçamos com braços frouxos, não é? Se ele quiser sair, ele sai. Não, quando Deus nos mostra, quando Deus nos dá algo de maravilhoso, nós temos que abraçar com força, porque Deus está nos dando. Deus está nos capacitando e nos capacita a cada dia. E não podemos temer,
Os nossos inimigos temem o nosso crescimento em Cristo. Vou voltar a falar sobre os nossos olhos espirituais. Se Deus abrisse os nossos olhos, Ele faz isso, mas nem sempre. Se Deus abrisse os nossos olhos, os teus olhos, os meus olhos espirituais, para podermos ver as hóstias malignas que estão ao nosso derredor, você ia falar, se Deus não tivesse comigo, eu estaria caído, morto, teria perdido o meu fôlego de vida, porque não são poucos, são muitos. As hóstias infernais que estão ao nosso derredor. E ficam irados, os nossos inimigos, teme e treme com o nosso crescimento em Cristo Jesus. E quando buscamos poder no nome do Todo-Poderoso, queridos, sem sombra de dúvida, armam eles as suas ciladas contra nós. Usam de astúcias. Para quê? Para diminuir e fazer desanimar a sua vida, desanimar aqueles que se declaram povo de Deus, ou seja, povo que Deus separou para si. E você pode levantar a tua mão e falar, eu sou separado de Deus. Deus nos separou para louvar, para bendizer, para engrandecer o seu nome. Mas às vezes, querido, pessoas se envergonham de levantar a sua mão e falar, declarar diante dos nossos inimigos, olha, eu sou do Senhor, Ele me separou para o louvor da sua glória. E o diabo que está ao nosso derredor, com toda certeza, ele fica irado. Eu até me lembro, às vezes, que pessoas vêm, olha, o diabo está irado contra a minha vida. Eu falo, olha, o dia que ele estiver legal com você, abra o olho, porque você está fazendo a vontade dele. Ele tem que ficar sempre irado contra você. Ele tem que se roer de raiva, de ódio contra a sua vida. Porque o dia que ele abrir os seus dentes, as suas presas, para você e falar que está tudo certo, é porque você está fazendo a vontade dele. E nós não fomos chamados para fazermos a vontade do diabo. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Cristo Jesus. Nós fomos chamados não para olhar para trás, mas olhar para a cruz, olhar para frente, olhar para o alvo, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação, e você pode dar um glória a Deus. Esse Deus querido que servimos, aquele que está em nós, ou seja, o Espírito Santo de Deus que está em nós, é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Faraó colocou feitores para comandar, para atormentar com cargas. Colocou feitores para ficar colado junto ao povo de Deus, para escravizar. Colocou o povo de Deus em escravidão. E o povo escolhido de Deus, Ele não colocou para que o seu próprio povo, ou seja, os próprios egípcios, fossem escravizados. Não, Ele colocou para que o povo de Deus fossem escravos dele. Mas quanto mais os aborreciam, mais se multiplicavam dentro do Egito. Deus nos chamou para nós nos multiplicarmos dentro da sua casa. Deus nos chamou, sabe para quê? Para pregarmos o Evangelho àqueles que não conhecem, ou àqueles que ouvem, mas não permitiram ainda que entre no seu coração. Deus nos chamou para convidarmos pessoas, olha, vamos uma festa no domingo que vem, ou vamos uma festa quarta-feira à noite, ou vamos uma festa na quinta-feira às 15h. Se você não tiver compromisso, que festa é essa? É a festança? Não estou chamando para a festança agora. Eu estou chamando e falando para você que Deus nos chamou para convidarmos pessoas para entrar dentro do campo de batalha. Deus nos chamou para convidarmos pessoas para entrarmos dentro da sua casa, para aqui colocarmos as nossas necessidades diante dele e falarmos para o inimigo, olha, você não tem autoridade sobre a minha vida. Você não tem poder nem autoridade sobre a minha vida. Por quê? A minha vida pertence ao Senhor dos Senhores e o meu coração está habitado sem espaço vazio para entrar qualquer tipo de entidade. E quando Deus ouve isso dos nossos lábios, Deus começa a fazer
maravilhas. Deus começa a mover a sua mão. Deus pensa até em levantar do seu trono para abençoar a sua vida, mas Ele não precisa levantar do trono. Ele apenas levanta a mão dos céus e você é abençoado na terra. Ele começa a mover a sua mão em seu favor e a sua vida começa a mudar, como mudou a vida dessas mulheres que desobedeceram uma autoridade terrena maior na terra, uma autoridade terrena, para obedecer a Deus. Os nossos inimigos, querido, têm se levantado para nos enfraquecer. Não é só porque houve o culto hoje pela manhã, não. Nós temos quase 2 mil membros. E na nossa igreja não tem nem 500 lugares. Estavam todos aqui, 2 mil pessoas. Será que hoje o culto da noite vai preencher, vai lotar? Nem que preencha todas as cadeiras do templo. Não, querido, é porque o inimigo tem enfraquecido a fé do povo de Deus. Não é momento, o momento não é esse de nós deixarmos nos enfraquecer pelo inimigo. O momento é de nos fortalecermos. Faraó disse aos seus comandados: usemos de astúcia para com este povo, para que não se multipliquem. O rei do Egito tinha em seu coração maus pensamentos, maus desígnios contra o povo de Deus. E desta mesma forma tem agido o diabo de esperteza contra nós. E muitos têm se deixado levar. Mas não vou porque não vou por isso. Mas não foi por isso, assim. Mas tem sempre um mais. Tem sempre um mais. Por que, queridos, crescemos diante de Deus? Deveríamos crescer diante de Deus com ousadia, com intrepidez. Mas a ousadia e a intrepidez está se afastando da igreja, está se afastando do coração do povo. Estão dando mais valor, mais importância às coisas que alegram a carne do que às coisas que alegram o espírito. Estão dando mais importância. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Se nós colocarmos qualquer coisa, ou até mesmo os nossos filhos, ou até mesmo os netos e bisnetos que temos, em primeiro lugar na nossa vida, queridos e queridas irmãs, nós vamos nos dar mal. Amo os meus filhos, amo os meus netos, amo o meu genro e amo a minha nora. Mas de forma alguma nenhum deles, e amo a minha esposa, mas de forma alguma nenhum deles vão estar à frente de Cristo Jesus na minha vida. Primeiro Deus. Depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que edificarmos a nossa vida em Cristo Jesus. E quando assim fazemos, grandes realizações, grandes coisas acontecerão na nossa vida. Coisas até mesmo que nem mesmo o nosso coração cogitou, nossa mente formou, quando colocamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando abrimos os nossos lábios e falamos: Jesus, sem o Senhor não sou nada. Sem o Senhor nada posso, nada consigo fazer, nada farei. Jesus, a minha vida está em tuas mãos. Jesus, o Senhor é o dono da minha casa, o Senhor é o dono da minha vida. E quando você fala isso, quando você declara isso, quando você põe diante, fala na verdade para Deus, e Deus sabe disso, mas quando você fala diante dos seus inimigos, a coisa começa o diabo começa a mover as suas patas, começa a ranger os seus dentes querendo te tragar, mas ele não pode, porque quem cobre você, quem nos cobre é o sangue de Cristo Jesus, e ele não suporta o sangue de Cristo Jesus, ele não pode olhar para você, porque em você está o sangue de Cristo. E ele vai ficando mais irado, porque ele quer destruir com a sua vida, ele quer acabar com os seus princípios bíblicos, mas não pode. Então por que eu vou temer ao diabo?
Respeitar é uma coisa, devemos respeitá-lo, sabia? Porque querendo nós ou não, ele é um Deus das trevas. Mas respeito, não vou sair xingando, não vou sair falando besteira contra ele, porque eu sou ainda carne. Ele é espírito. E a carne não pode contra o espírito. Mas em nome de Jesus Cristo eu vou contra ele, em nome de Jesus. E ele não pode nada contra a minha vida, nem poderá contra a sua. Ele é um Deus, não podemos esquecer disso. Um Deus que o próprio Deus o levantou para serviço dele. Satanás pensa que não, mas ele está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Agora nós temos que nos colocarmos no lugar de servo, no lugar de filhos do Deus Altíssimo, e levantar a nossa cabeça e falar para ele: olha, em nome de Jesus Cristo, aquele que derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário, aquele que você pensou que havia matado, e o Pai o ressuscitou, em nome deste Deus, sai da minha frente, porque senão, em nome de Jesus, eu passo por cima. E ele tem que sair, em nome de Jesus. Nem os anjos se atreveram de falar qualquer coisa contra o inimigo, mas falaram: olha, em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Colocaram o nome do Senhor. Então, quando nós, querido, falamos em nome desse Deus maravilhoso, em nome desse Senhor que pode todas as coisas, em nome desse Deus que criou todas as coisas, em nome desse Deus que tem o controle em suas mãos sobre todas as coisas, nós podemos tudo. Podemos tudo. Êxodo capítulo 1, que lemos, versículo 11 ao versículo 14, a palavra do Senhor nos diz: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Verso 13: então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Queridos, quanto mais, eu quero falar isso para você, não é para desanimar não, é para você ficar mais animado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as lutas vêm. Quanto mais você declara que você é servo, serva do Deus Todo-Poderoso, mais Satanás vai lançar setas contra a sua vida. Ele não para, é uma atrás da outra. Uma não, são várias, uma atrás da outra, porque não é um demônio só. Mas sabe o que acontece? Não temam, porque você está com o escudo de Cristo Jesus sobre o seu corpo. Nada pode atingir você. O sangue de Jesus nos cobre. E o diabo pode lançar quantas setas inflamadas ele quiser, não nos atingirá. Amém? Para atingir você tem que passar por Jesus. Passar por Jesus não dá, não tem como. Então, se não consegue passar por Jesus, pois Jesus é o teu selo, Jesus é a tua proteção, Jesus é o nosso escudo invisível, mas real. Então, querido, se não pode ultrapassar, se não pode passar por Jesus, você e eu não poderemos ser atingidos. É Deus. Faraó não queria que Israel saísse da terra, mas que vivessem oprimidos, que vivessem aflitos e angustiados. Então, querido, se tem alguém aqui nesta noite que esteja com o coração aflito e angustiado,
joga isso por terra em nome de Jesus, que isso é obra do diabo. Isso que Faraó queria com seu povo. E mesmo debaixo das cargas que levavam, edificaram a Faraó 2 cidades, Pitom e Ramassés. Por quê? Porque eram espezinhados, eram obrigados, tinham que fazer. Mas Deus era com eles. O nosso inimigo querido tem colocado verdugos. Os nossos inimigos têm colocado demônios. Para quê? Para atormentar, para perturbar, para entristecer, para colocar medo. Ele tem colocado verdugos ao nosso redor, ao nosso derredor, melhor dizendo, fazendo com que muitos desistam do alvo que é Cristo Jesus, injetando amargura em corações e fazendo com que nada supra os seus desejos, fazendo com que você não entenda a palavra de Deus. Ele tem feito isso. Mas o Senhor tem nos livrado de todo mal, de todo perigo. Deus tem estado conosco. Os egípcios, eles andavam inquietos. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. Olha, estão se multiplicando. Os nossos inimigos estão crescendo ao nosso redor. Mas da mesma forma, Deus olhava para eles e via o desespero que estava em seus corações, porque ele via o povo de Deus se multiplicando, então tiveram medo. Se esse povo está crescendo desse jeito, daqui a pouco, disse o rei, daqui a pouco vão juntar aos nossos inimigos, vão vir contra nós e vão nos vencer. Queridos, nós precisamos nos unir mais, unirmos mais em Cristo Jesus. Convidar pessoas que estão nas trevas, que estão no mundo, para trazer para dentro da igreja e falar para eles: olha, eu sirvo a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e eu quero que você participe comigo desse mesmo Deus. Mas parece que nós estamos apenas querendo Deus só para nós. Não estamos querendo que ninguém mais venha, não convidamos mais ninguém, não pregamos para mais ninguém. Amados, os egípcios andavam inquietos por causa dos filhos de Israel. Os nossos inimigos estão desesperados, porque quanto mais tentam nos afastar do caminho, mais nos fortalecemos e devemos nos multiplicarmos e espalharmos sobre toda a face da terra que Jesus é Senhor, declarando que o Senhor é Deus e que não há outro como Ele. É um trabalho nosso, é um trabalho seu, é um trabalho meu, em falarmos para as pessoas que esse Deus que servimos é único e verdadeiro, que nos dá vida e vida eterna nos céus, porque o outro também dá uma certa vida limitada, mas nas trevas, no fogo eterno. 2 lugares diferentes, 2 lugares opostos, céu e inferno. E eu fico às vezes um tanto entristecido quando vejo pessoas que não têm certeza da sua salvação. E que quando você pergunta, você tem certeza? Deus sabe. Deus sabe, sim. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe para onde vamos. Ele conhece cada pessoa e sabe para onde ela vai, se é para o céu ou para o inferno, Ele sabe. Mas quem tem que ter certeza no coração é você. Quem tem que ter essa certeza no coração sou eu. Para quando alguém perguntar, depois que você for chamado dessa vida, para onde você vai? Eu vou me assentar à mesa do Cordeiro de Deus. A que mesa é essa? A mesa que Jesus Cristo foi preparar. Já está preparada. Vai morar onde? Nas mansões celestiais. Porque o Senhor disse que Ele iria preparar lugar. E Ele falou mais: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá. Mas
por quê? Por que você tem toda essa certeza? Porque Jesus falou. A palavra de Deus me fala. Mas quando alguém, ou até mesmo você que está aqui, que estava com esse pensamento até esse momento, não tenha mais pensamento errado. Deus sabe. Ele é todo poderoso, Ele sabe sim para onde vamos. Mas nós temos que termos essa certeza no nosso coração. Eu sou de Cristo, Ele me comprou para o Pai. A minha vida é dEle. E quando eu partir dessa vida, eu vou estar sentado junto dEle na glória. Faraó mudou de tática e tentou usar de esperteza contra Israel. Desse jeito não dá, eu vou mudar. Vou mudar de tática, porque esse povo, não sei, é um povo diferente. Verso 18 ao verso 22, a palavra de Deus nos diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. O verso 20: e Deus fez bem as parteiras, ou seja, Deus abençoou, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Verso 21: e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Querido, nos dá a entender que essas parteiras não tinham famílias. Deus lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ele mudou, já que as parteiras não estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, olha, todos os filhos que nascerem, lançai no Nilo, ou seja, mata, vão morrer afogados. Até que chegou a história de Moisés, que você conhece. Querido, melhor é obedecer a Deus do que os homens. Amém? As parteiras receberam ordens expressas de Faraó, não foi de qualquer pessoa, de Faraó: extermine todo filho homem dos hebreus, ou seja, mate-os ao nascer. Mas elas temeram a Deus e deixaram viver os meninos. Por que deixastes? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaste viver os meninos? Deus colocou palavras no coração daquelas mulheres. Elas responderam ao rei: as hebreias não são como as egípcias. Ou seja, elas chamaram as egípcias de fracas. Não é? As hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Nós somos povo de Deus, e o vigor de Jesus está sobre nós, porque Ele venceu a morte. O vigor, a força, a autoridade de Cristo Jesus está sobre todo aquele que declara em alto e bom som: eu sou de Cristo Jesus. As parteiras, como diz a palavra, os seus nomes, Sifrá e Puá, foram abençoadas por Deus. Eles constituiu famílias, como falei. O rei ficou desesperado e ordenou a todo o povo, dizendo: olha, todos os filhos que nasceram aos hebreus, lança no Nilo. Você pensa que Satanás não tem dado ordem aos seus demônios contra a sua vida? Você pensa que Lúcifer não tem feito reuniões nas profundezas do inferno para tramarem contra a sua vida? Você pensa que eu, por ser pastor, o bispo como bispo, os pastores dessa igreja serem pastores, Satanás não tem tramado no inferno algo terrível contra as nossas vidas? Ele não desiste. E torno a repetir: quanto mais nos aproximamos,
quanto mais subimos de grau e autoridade dentro da casa do Senhor, mais Satanás lança setas sobre as nossas vidas. Posso falar uma palavra mais clara? Mais direta? Abra o teu olho. Abra o teu olho. Ah, pastor, mas Deus é comigo. Eu aceitei, Deus é comigo. Eu sei que Ele é contigo. Eu sei que Ele é comigo, mas não abra o olho não para ver. Não abra o olho não. Ah, eu peco, mas logo em seguida eu peço perdão. Vai ter momento que você não vai ter tempo de pedir perdão e a seta já te atingiu. Satanás não dorme. Da mesma forma que o nosso Deus não dorme. Ele não tosqueneja. Ou seja, Ele não tira uma pestana. O nosso Deus não tira um cochilo. Ele não dorme. Ele está atento a todas as coisas que acontecem na face da terra e em todo o universo. Mas o diabo está atento em sua vida. Ele está em alerta contra você, contra mim. Pastor, mas e aqueles que estão lá no mundo fazendo um bocado de coisa errada? Ele não está preocupado com esse povo. Deus sim, para que se convertam. Mas Satanás, nem um pouco. Já está nas mãos dele, nas garras dele. Ele está preocupado em armas ciladas e laços do passarinheiro contra a igreja do Senhor. Então eu repito, abram os teus olhos. Onde estiverem, abram os teus olhos. Moisés foi lançado no Nilo, como você conhece a história. Foi resgatado pela filha de Faraó, criado como seu próprio filho e neto do rei, mas usado por Deus para guiar o seu povo à terra prometida. Não foi isso? Temer a Deus é fazer a sua vontade, é plantar hoje para colher amanhã. Nos será acrescentado quando vivemos na presença de Deus. Em muitos momentos, em alguns casos, nos será com certeza acrescentado dias como foram acrescentados a Ezequias, bem como os que foram acrescentados a Jó. E nossas vidas, com certeza, se edificarão em Deus, a cada dia, a cada instante. Mas para isso, queridos, a igreja não pode ser morna, fria. Quando você vem para a igreja, você às vezes chega frio, chegamos frios na casa do Senhor. Mas não podemos continuarmos mornos, porque quando nos tornamos pessoas mornas, o Senhor, é Ele quem diz, Ele está a ponto de nos vomitar da sua boca. Então tem que haver dentro do nosso coração o calor do Espírito Santo. E quando temos esse calor do Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo, nada poderá nos fazer parar. Nada. Porque Jesus é quem nos guarda, Jesus é quem nos guia, Ele é quem vai na frente, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem esmiuça as pedras de tropeço que Satanás tem colocado à direção ou no caminho da sua igreja. É Jesus Cristo que esmiuça, não é nenhum homem ou nenhuma entidade, nenhum outro Deus, é Jesus. Ele vai à sua frente e abre o caminho para você trilhar. Amém? Então não desanime. Quando vê que as forças estão diminuindo, clame ao Senhor. Fale para Ele: Senhor, te lembras aí? A minha vida está em tuas mãos. Senhor, tu se lembra? Eu entreguei a minha vida em tuas mãos. Te lembra? Ai, Deus, sim, não lembro. Não é que Deus esqueça, mas é bom a gente lembrar, para Ele saber sempre que o nosso plano de vida está nas mãos dele. Jesus te ama. Amém?
Ele te quer bem. Ele quer que façamos a sua vontade dia após dia. Ele quer estar segurando nas tuas mãos, em nossas mãos, todos os instantes. Ele não quer, ele não solta. As coisas passam, né? Mas a gente às vezes lembra. Eu me lembro que quando eu era do Alcântara, eu ouvi um testemunho de um irmão. Me veio à mente agora. O irmão deu o testemunho e falou: olha, Jesus pode sacudir o pé, sacudir, eu estou agarrado, nada me faz soltar. Não é? Então, isso foi um testemunho de um irmão lá no Alcântara, isso há muitos anos atrás. Não é? Jesus pode sacudir o pé, que eu estou agarrado no pé dele, eu não solto o pé dele. Não, mas Jesus não vai sacudir nunca e nem vai permitir que você fique agarrado aos pés dele. Ele vai segurar na tua mão e vai caminhar com você por onde você andar. Ele vai estar junto e o diabo não tem poder contra o povo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Esse Deus é maravilhoso, não é? Tem alguém aqui que queira esse Deus como seu único e suficiente Salvador? Gostaria de orar por você. É só levantar a mão. Olha, pastor, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus abençoador, salvador. Tem alguém que não tenha feito? Ou tem alguém que fez essa aliança com ele um dia e depois se afastou, que ele se reconciliar hoje? Agora é o momento. Tem alguém? Ou todos já têm esse plano de vida eterna? Todos já têm? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Depois eu quero, depois do louvor, fazer uma oração pedindo ao Senhor que as bênçãos sejam multiplicadas sobre cada um de nós, possamos fazer a vontade dEle todos os dias da nossa vida. Vamos louvar, vamos abrir o nosso coração, vamos falar com Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deixa fluir o louvor de dentro do teu ser. Aleluias. Glória a Deus. Aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus.
nós precisamos desse amor incomparável, desse amor puro, verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos nesse momento orando a Ti, Senhor, em favor da Tua igreja, para que seja uma igreja fortalecida, para que não sejamos, ó Deus, uma igreja morna, mas que sejamos uma igreja quente, uma igreja cheia da Tua presença, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. E tendo-nos o Senhor colocado em nosso coração o Teu Espírito Santo, com toda certeza, ó Deus, o mal não poderá contra nós. O mal não poderá se levantar contra a igreja, porque a igreja é do Senhor. Nós somos povo, como diz a Tua palavra, povo do Teu pastoreio. Nós somos ovelhas Tuas e precisamos, ó Pai querido, desta alimentação que vem de Ti, desta alimentação que vem das Tuas dispensas. E se nesta noite, ó Deus, há aqui entre nós alguém que tenha qualquer sentimento contrário, qualquer sentimento que não vem do Teu Espírito Santo, nesse instante, ó Deus, eu estou clamando a Ti, ordenando a esses sentimentos contrários que caiam por terra, clamando a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que a Tua benevolência seja derramada sobre a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor da Tua igreja, porque todo espírito de medo, todo espírito de angústia, todo espírito contrário, eu dou ordens em nome do Senhor dos Exércitos, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Pai querido, é no Teu nome, no nome do Teu Filho, que eu estou clamando a Ti e ordenando as hostes malignas que saiam da vida daqueles que têm sido amedrontados, daqueles que têm sentido pavor, daqueles que têm sentido tristeza no coração, angústia no coração, que saiam em nome de Jesus Cristo. Vai derramando, Senhor, do Teu bálsamo, vai derramando da Tua unção, vai derramando da Tua porção santa sobre a Tua igreja, sobre cada homem, sobre cada mulher, porque quando o Senhor derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, nenhum mal poderá permanecer, porque eu ordeno em nome de Jesus Cristo, caiam por terra em nome de Jesus, partam em retirada e nunca mais voltem, porque neste lugar encontra-se um povo santo, um povo de Deus, um povo que abre os seus lábios para louvar ao Senhor dos Senhores, um povo que levanta as suas mãos para tocar pela fé em Cristo Jesus. E quando isso acontece, as Tuas misericórdias são derramadas, as Tuas virtudes nos alcançam. Então, Pai, é no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus, que nós declaramos a vitória. Em nome de Jesus, declaramos a vitória para cada uma dessas vidas que aqui estão. E que a Tua mão, Senhor, seja também como escudo no alto das nossas cabeças, na nossa retaguarda, na nossa dianteira, à nossa esquerda, à nossa direita, e todo mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Por isso eu ordeno ao mal, aos espíritos opressores, saiam em nome de Jesus e nunca mais voltem, e que todos digam amém e amém. Aleluias. Estenda suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de autoridade, Deus poderoso, autor da vida, consumador da nossa fé, nesse instante, ó Pai querido, Tu que se assentas no mais alto trono, Tu, ó Deus Yahvé, pedimos que o Teu grande e precioso amor permaneça sobre cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo, Tu que estás assentado à destra do Pai, que advoga as nossas causas, que essa Tua graça,
este amor incomparável que tu tens por cada um daqueles que tem o Senhor como único e suficiente Salvador, jamais se afaste. Seja conosco, ó Pai. Não permita-nos, ó Pai querido, que venhamos a pecar contra Ti, para que o Teu Espírito Santo, esse Consolador, permaneça em nossos corações para todo sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que toda a igreja que crê no poder de Deus diga amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus continue abençoando as nossas vidas rica e abundantemente. E tenho certeza que vocês não vão sair daqui sozinhos. Os anjos de Deus com certeza estará guardando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Vão na paz.